Vamos corrigir então as atividades da semana 1 do PET 4, né? O número 1 tá assim, ó, um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica muito utilizado em laboratórios de física, eletrônica, etc. Ele contém uma escala graduada, em que o ponto central é o zero e as extremidades da escala apresentam os valores limites suportados pelo aparelho. O ponteiro indica o valor da medição em cada instante. A escala de um amperímetro, ilustrada na figura abaixo, está dividida em 8 regiões, numeradas de 1, né, tá em algarismo romano, a 8, em algarismo romano. E cada uma delas representa um intervalo de 10 unidades. Então, ó, de 0 até menos 10, 10 unidades, de menos 10 até menos 20, 10 unidades, e por aí vai. Pro lado positivo, a mesma coisa, de 0 a mais 10, 10 unidades, de mais 10 a mais 20, 10 unidades, e assim vai. Durante uma medição, foram encontrados os valores menos 731 dividido por 25 avos e 327 20avos. Esses valores se apresentam respectivamente nas regiões, aí eu tenho que ver em quais regiões aqui. Ó, é mais fácil então eu pegar, transformar essas frações em números decimais. Para isso basta eu dividir o numerador pelo denominador. Então, pegando essa fração primeiro, vai ficar 731 para dividir por 25. Montei aqui em cima, 731 para dividir por 25. Primeiro que eu vou pegar é o 73 para dividir por 25. Fazendo o método curto, eu vou olhar o 5 com o 3, o 5 com esse 3 e o 2 com o 7. 7 para dividir por 2, gente, seria 3. Só que quando você faz 3 vezes 25, dá muito mais que 73. Então, não pode ser o 3, vai ter que ser o 2. Então, eu coloquei aqui de vermelho o 2, ó. Aí, 2 vezes 5 é 10. Então, aqui vale 13 pelo processo curto, ó. 13, né? 2 vezes 5, 10. 10 para chegar em 13, falta 3. Coloquei 3 aqui. Vai 1 do 10. 2 vezes 2, 4. Com 1, que foi 5. Para chegar em 7, falta 2. Então, ficou esse 23 aqui. Desce o próximo número, que é 1. Desci. Agora é 231 para dividir por 25. 1 eu analiso com 5, o 23 eu analiso com 2. Aí 23 para dividir por 2, eu nunca vou começar ali com 10, eu olho do 9 para baixo. Então, a gente testa o 9. 9 vezes 5, ó, 9 vezes 5 é 45. Então, aqui vale 51. 45 para chegar em 51, falta 6. Sobe o 5 do 51. 9 vezes 2, 18. Com o 5 que foi, 23. Para chegar em 23, falta 0. Então, o resto aqui foi 6. Só que eu tenho que continuar dividindo. Não tem nada para descer? Põe a vírgula no quociente e acrescenta esse 0 que eu acrescentei aqui, ó, no dividendo. Agora, vai ficar 60 para dividir por 25. O 0 eu analiso com 5, 6 eu divido por 2. Só que 6 para dividir por 2 seria 3. Só que 3 vai ser muito. 3 vezes 25 ultrapassa os 60. Então, eu coloco 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar em 10, falta nada, por causa que tem esse 0 aqui. Vai 1 do 10. 2 vezes 2, 4. Com 1, que foi 5. Para chegar em 6, falta 1. Então, aqui ficou 10. Aí, eu quero continuar dividindo. Acrescento outro 0. Acrescentei, vai dar para dividir. Agora, é 100 para dividir por 25. Analiso o 5 com esse 0, né? E esse 10 eu analiso com esse 2. 10 para dividir por 2 seria 5. Só que o 5 vai ser muito. 5 vezes 25 ultrapassa o 100. Então, vai ter que ser o 4. 4 vezes 5, 20. Para chegar em 20, falta 0. Vai 2, né? 4 vezes 2, 8. Com 2, que foi 10. Para chegar em 10, falta 0. Então, no caso, a fração menos 731, 25 avos, é a mesma coisa que menos 29,2. Olhando aqui nesse amperímetro, né, nessas medidas que tem aqui,
menos, tá pro lado de cá, pro lado negativo. Menos 29,2 está entre o menos 20 e o menos 30. É o número que está entre menos 20 e menos 30. Então, ele está nessa parte aqui, ó, que foi chamado de 2. Então, coloquei esse 2 aqui na frente para indicar que ele está na região 2. Agora, a próxima fração é mais, né? No caso aqui não tem sinal, mas é como se fosse mais. 327 para dividir por 20. 327 para dividir por 20. Primeiro eu pego o 32, analiso o 2 com 0 e o 3 analiso com 2. 3 para dividir por 2 dá 1. 1 vezes 0, 0. Para chegar nesse 2, falta 2. 1 vezes 2, 2. Para chegar nesse 3, falta 1. Então, ficou 12. Aí desce o próximo número, que é 7. Ficou 127 para dividir por 20. Analiso o 0 com 7 e o 12 eu analiso com 2. 12 para dividir por 2 dá 6, que eu coloquei de verde aqui, ó. 6 vezes 0 é 0. Para chegar em 7, falta 7. Então, coloquei aqui de azulzinho. 6 vezes 2, 12. Para chegar no 12, falta 0. Só que eu quero continuar dividindo. E depois desse 7, não tem mais nada. Não tem ninguém para descer. Então, põe a vírgula no quociente e acrescenta o 0 no dividendo. Acrescentei, agora ficou 70 para dividir por 20. O 0 analiso com 0 e fica 7 para dividir por 3. 7, fica 7 para dividir por 2. 7 para dividir por 2 vai dar 3. 3 é 0, 0. Para chegar nesse 0, falta 0. Coloquei aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 7, falta 1. Aí eu quero continuar dividindo, acrescento 0 no dividendo. Aí ficou 100 para dividir por 20. Esse 0 com esse 0 e esse 10 eu analiso com 2. Aí 10 para dividir por 2 dá 5. Coloquei o 5 aqui, ó. 5 vezes 0, 0. Para chegar nesse 0, falta 0. E 5 vezes 2, 10. Para chegar nesse 10, falta 0. Então, mais essa fração aqui, ó. Mais 327 20avos, ou seja, 16,35, né? Porque dá esse resultado, 16,35. 16,35 agora é para o lado positivo. Mais 16,35 é um número que está entre o mais 10 e o mais 20. Então, ele está na região 6. Na região 6. A resposta correta é a região 2 e 6. Primeiro é a 2, depois a 6, né? Ó, porque respectivamente significa isso. Tem que ser na ordem que é. A primeira fração está na região 2 e a segunda fração na região 6. 2 e 6 é a letra B. Então, por causa disso que eu marquei um X na letra B aqui, ó. Agora, o número 2. A escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa que deverá ser feita em conjunto com seus alunos. A professora de matemática do 7º ano ficou responsável pelas bandeirinhas e, para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas e que escrevesse em cada uma um número racional. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais escritos nelas, em ordem crescente, ou seja, os números deveriam ser colocados corretamente, um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas conforme mostra a figura abaixo. Aí eles foram organizando aqui. Aqui faltou um número para colocar, no caso, né? Ó. Aí, tá assim, entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha que fica entre menos 1 e 0,7 é... Olha só, os números estão aqui em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vamos ver. Falou que existe um único número aqui, ó. O único número que poderá ser, então a gente tem que descobrir qual que é. Vamos olhar a letra A, 3/4. 3/4 divide 3 por 4 para achar ele número decimal. 3 para dividir por 4... não dá. Então, põe 0, no quociente e acrescenta o 0 no dividendo. Aí vai ficar 30 para dividir por 4. 30 para dividir por 4 dá esse 7 que eu coloquei aqui, ó. E 7 vezes 4, 28. Para chegar em 30, falta 2. Quero continuar dividindo. Então, põe 0 no quociente. 20 para dividir por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para chegar em 20, nada. Então, a fração da letra A, que é 3/4, ela é igual a 0,75.
0,75 com certeza é um número maior que 0,7. Ele deveria estar depois do 0,7 e não aqui entre o menos 1 e 0,7. Então a letra A não serve. A letra B já está o número decimal, já está fácil de olhar. 0,5. 0,5 é maior que esse menos 1 e é menor que esse 0,7. Então ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Vai dar direitinho, ele pode encaixar aqui, tá? Como falou que tinha um único número, não precisa nem olhar o restante. Mas se a pessoa quiser olhar, ó, 8 dividido por 4 é 2. Com certeza não dá aqui, porque 2 é maior que 0,7, é em ordem crescente, então não dá. 4,7 também não dá, ó. 4,7 é maior que 0,7, então não pode, é do menor para o maior. Então a resposta correta aqui é a letra B, tá? Número 3, faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas, utilizando os símbolos maior que ou menor que. Letra A, 3,5 graus Celsius abaixo de zero e 1,3 graus Celsius acima de zero. Abaixo de zero, gente, vai ser negativo, acima de zero, positivo. Então, o número menos 3,5, todo número negativo é menor que positivo. Então, esse tá de cara, tá facinho. Então, menos 3,5 é menor que 1,3, é menor que o número positivo. Tá, ó, abaixo de zero é negativo e acima de zero, positivo. O negativo é menor que o positivo. Letra B, 0,8 metros abaixo do nível do mar e 1 metro abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar é negativo, todos dois é negativo, ó. Então, agora eu vou olhar, comparar dois números negativos, menos 0,8 e o menos 1. Menos 0,8, se a gente for olhar na reta numérica, quem está mais à minha esquerda é o menos 1. Você se coloca lá no meio das duas retas, da reta numérica. Quem está do lado da sua mão esquerda vai ser o menos 1, tá? Quem está mais à esquerda, ele é menor. Então, no caso aqui, o 0,8 é considerado como maior, que ele vai estar mais do lado da minha mão direita. Então, menos 0,8 é maior que menos 1. Agora, o que eu vou fazer? O saldo positivo de R$ 85,20 e saldo positivo de R$ 52,10. Todos os dois são positivos. R$ 85,20 é maior, com certeza, do que R$ 52,10. Letra D. Saldo negativo de 5 gols e saldo zero. Um número negativo é menor que zero. Então, menos 5, porque saldo negativo, né? Menos 5 é menor que zero. Agora, o número 4 está assim. A figura 1 representa dois tubos de vidro, T e M, de mesma medida. Cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor laranja representa o líquido que cada um contém. A figura 2 representa os dois tubos, T e M. Após ser despejado parte do líquido contido no tubo M em T, enchendo-o. Então, ó, desculpa, deixa eu ler melhor. A figura 2 representa os dois tubos, T e M, após ser despejado parte do líquido contido no tubo M em T, enchendo. Aí aqui tem a figura 1, figura 2. Aqui ele pegou, né, o que tinha no tubo M, desse daqui, e despejou no T. Aí a figura 2, depois, após ser despejado, representa isso. Nessas condições, a fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 eu tenho que achar esse restinho aqui, qual que é a medida disso? Ó, vamos analisar aqui o tubo. Essa parte de líquido aqui, né, ó, esse líquido, dessa daqui, o meu tubo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais. 1, 2, 3. Das 5 partes iguais, 3 está com líquido. Então, 3/5 contém líquido. E 2 partes não contém líquido. Então, essa parte que eu coloquei, escrevi a fração aqui de azul, 2/5 é a quantidade que falta de líquido ali para encher o tubo. Ou seja, não tem líquido, né? Falta para encher o tubo. Nessa M, qual que é a quantidade de líquido? Aqui foi dividido o tubo em 1, 2, 3, 4. Em 4 partes iguais. Das 4 partes, 2 contém líquido. Então, 2/4 desse tubo
é a quantidade de líquido que tem aqui. Já que ele vai pegar do M e despejar para cá, ou seja, esse líquido aqui, para preencher esse, precisa de 2/5, né, ó? Então, eu vou ter que fazer essa quantidade de líquido menos essa quantidade aqui, menos 2/5, ou seja, então 2/4 menos essa quantidade aqui, 2/5, que vai dar esse resto aqui, né, ó? Ou seja, isso menos essa parte, que é igual ao que restou aqui. Então, eu tenho que fazer 2/4 menos 2/5, que é essa parte, né, 2/5, que é igual. Aí, subtração de fração de denominadores diferente. Aqui é 4, aqui é 5. Tem que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Mínimo comum de 4 e 2. Fiz aqui em cima, ó. Mínimo comum de 4 e 2, aí eu olho. Tem algum número que dá para dividir por 2? Tem, o 4. Então, eu coloco aqui dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 5 não dá para dividir por 2, eu copio. Ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá para dividir por 2, aí eu copio. Agora, só dá para dividir por 5, né? Ó, 1 não dá, eu copio. 5 dividido por 5 dá 1. Agora, multiplica esses números que eu encontrei aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Aí, eu copio o denominador, que é 20. Aí, eu pego ele, né? Que é o mínimo comum, é 20. Divido pelo de baixo, o resultado que der, multiplica pelo de cima. Então, 20 para dividir por 4, 5. 5 vezes 2, 10. Menos 20 para dividir por 5, dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, agora, o que eu vou fazer? Igual, copio 20, 10 menos 8 é 2. Então, ficou a resposta, 2/20. Só que eu ainda posso simplificar essa fração. Tanto 2 quanto 20 dá para dividir por 2, então eu tenho que simplificar. 2 dividido por 2 dá 1, 20 dividido por 2 dá 10. Por causa disso que a resposta correta aqui é 1/10. A letra A, 1/10. Número 4. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre números racionais e calcule o resultado dessas operações. Letra A. O produto entre menos 1,2 e mais 0,6. Então, é multiplicar. 1,2 vezes 0,6. Ó, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6. Com 1 que foi 7. Então, 6 vezes aqui deu 72. Continuando agora o 0. 0 vezes 2, 0. Solta uma casa, né? Lembra que a gente tem que soltar uma casa e aí faz esse daqui. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 1 é 0. Agora, eu somo esses números. 2 com mais nada é 2. 7 com mais 0 é 7. Aqui 0 com mais 0 é 0. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. Conta aqui no final, tá? 1, 2. São 2 casas. Então, vem aqui no final do número e faz 1, 2. Aqui tá a vírgula. Então, deu 0,72. Então, esse número, menos 1,2 vezes o número mais 0,6 é igual, menos vezes mais, menos, e 1,2 vezes 0,6 a gente acabou de encontrar que é 0,72. Então, a resposta correta aqui, menos 0,72. Agora, a letra B. O quociente de menos 1,2 por 0,6. Ó, para dividir números decimais, primeira coisa é igualar as casas depois da vírgula. Já tá igual. Uma casa depois da vírgula que uma casa depois da vírgula. Depois corta as vírgulas. Se eu cortar as vírgulas, fica assim, 12 para dividir por 0,6, ou seja, 12 para dividir por 6, tranquilo. 12 para dividir por 6 é o quê? 2, né? Ó, 2 é 6, 12 para chegar em 12, nada. Então, é 2. Então, o quociente, né? Ó, aqui, que é menos 1,2 dividido, não, menos 1,2 dividido por mais 0,6, eu vou encontrar menos dividido por mais é menos. Tem que lembrar das regrinhas dos sinais lá, ó, de multiplicação, que é a mesma divisão. 1,2 dividido por 0,6, a gente encontrou que é 2. Então, a resposta aqui, menos 2. Agora, a letra C. Letra C tá aqui, ó. Então, a letra C, que é a soma entre menos 1,2 e mais 0,6. Menos 1,2 mais
Aí dentro do parênteses mais 0,6. Próximo passo é eliminar os parênteses, ó. Então, eu vou colocar aqui, copia o menos 1,2, elimina esse parênteses, mais vezes mais é mais, então mais 0,6. Menos 1,2 mais 0,6, aqui não é multiplicação e também não é divisão. Então, eu uso aquela regrinha do devo e tenho. O menos eu devo, mais eu tenho. Devo 1,2, tenho 0,6, vou continuar devendo. Vou dever 0,6, né? Então, menos 0,6 aqui é a resposta. Letra D. A diferença entre menos 1,2 e... Oh, gente, esse símbolo aqui saiu errado, ou um erro deles lá na hora de montar o PET, tá? Desconsidera esse símbolo aqui, esquece ele. Então, a diferença entre menos 1,2 e 0,6. Calcular a diferença entre um número e outro é fazer a continha de menos entre eles, né? Então, a diferença entre menos 1,2 e 0,6 é menos 1,2 menos 0,6. Usa a regra do devo e tenho. No caso, eu devo 1,2, devo 0,6, vou continuar devendo, então é menos. Dever 1,8, né? Que aí soma os números. 1,2 com 0,6 dá 1,8. Então, a resposta da letra D é menos 1,8. Letra E. Menos 2 terços elevado à quarta potência. Aí eu montei aqui, ó, menos 2 terços elevado à quarta potência. Elevado à quarta potência elevado a 4, tá? Toda vez que o expoente é par, a resposta é positiva. De cara, eu já coloquei aqui o mais, ó, que é positivo. 2 elevado à quarta potência, eu multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. O numerador, então, vai dar 16. Vamos ver o denominador, 3 elevado à quarta potência. Multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, no denominador vai dar 81. Resposta correta, mais 16 81avos. Letra F agora. A letra F está assim, o produto, ou seja, a multiplicação entre 4 e menos 1 16avos. 4 vezes menos 1 16avos. Para multiplicar a fração, de cima com de cima e de baixo com de baixo. Mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 é 4. Aqui embaixo do 4 não tem nada, é como se fosse 1. Então, 1 vezes 16, 16. Então, menos 4 16avos. Só que dá para simplificar. Tanto 4 quanto 16 divide por 2. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 16 dividido por 2 dá 8. Então, fica menos 2 oitavos. Só que menos 2 oitavos também dá para simplificar. Tanto 2 quanto 8 dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. E tem que copiar o sinalzinho de menos, né? Então, a resposta correta, menos 1/4. Letra G. 0,7 elevado ao cubo. 0,7 elevado ao cubo é a mesma coisa que eu fazer 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Multiplicar o 0,7 por ele mesmo 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. 0,7 vezes 0,7, se a gente montar a continha de multiplicar, vai dar 0,49. 0,49 vezes 0,7 vai dar 0,343. Letra H, menos 5 elevado à quarta potência. Então, menos 5 elevado à quarta potência. Tem que pôr parênteses, viu, gente? Porque tanto menos quanto o 5 está elevado à quarta potência. Igual a letra E, também havia necessidade do parênteses. Tanto menos quanto 2 terços está elevado à quarta potência. O 4 é do lado de fora do parênteses. Aqui também o 4 é do lado de fora do parênteses. Menos 5 elevado à quarta potência é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Multiplicar o menos 5 por ele mesmo durante 4 vezes, porque o expoente aqui é par. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Mais 25 vezes menos 5 dá menos 125. Menos 125 vezes menos 5 dá mais 625. Então, acabou a atividade, era